vontade de todos de conhecer um pouco mais sobre o Batuque e sobre as pessoas do Batuque do Rio Grande do Sul. E é por isso que hoje a gente vai conversar com a mãe Ana de Oxum. Isso. Muito obrigado por nos receber aqui. Com certeza. Tenho muito orgulho de receber vocês. Quero muito conhecer também um pouco mais da tua história, que a história na religião é muito bonita. Gosto muito de ler todos os teus textos, tudo que tu passa. Muito Tu obrigado. está fazendo um trabalho muito bonito pela nossa religião. Obrigado. Por isso que eu hoje nunca abri, nunca não faço propaganda, não tenho nada na frente da minha casa que diz que é uma casa de religião. O meu espaço é reservado para mim, para minha família, para os meus filhos, para minha religião. A nossa religião, que hoje está bastante difícil da gente, né, cuidar, mas a gente tenta cuidar com todo carinho, né? Perfeito. Obrigado. Pelos nossos carinho. orixás, eles merecem que a gente tenha esse amor e esse respeito. E tu, um menino novo, com essa história tão bonita que tu está trazendo para a nossa religião. Obrigado pelo carinho, mãe. Mas eu quero saber da sua história. A senhora me falou que com 11 anos já teve uma primeira incorporação. Sim. Né? Me conta como é que foi isso. Sim. Na época em que aconteceu, que eu tive, eu estava no hospital com problema de saúde e acabou que se manifestou no hospital. E ela disse, não, vocês levam ela para o terreiro, que é lá que ela vai, né, ter a saúde dela. Acabou com a Jupira, né? Acabou com a Jupira. Então, desde os 11 anos que eu recebo essa bela cabocla. Perfeito. Então, a sua trajetória começou pela Umbanda, né? Sim. A senhora lembra as primeiras casas que a senhora foi, onde eram? A senhora não é de Porto Alegre, né? Não, eu sou de Cachoeira, Cachoeira do Sul. A casa que a minha mãe frequentava e que ela me levava era no templo de Ogum, Guerreiro das Matas, da mãe Ondina de Ogum, em Cachoeira do Sul. Lá no parque, como é que é o nome? Murim, que era o nome do lugar onde que ficava o terreiro. Inclusive, a gente tinha um espaço grande para atravessar, que era um campo, e a gente atravessava, de 15 em 15 dias eles me levavam para o terreiro. Com 11 anos é possível ter discernimento, né, e uma boa memória. Que grande diferença que a senhora vê da Umbanda que se fazia naquela época, né? Nós estamos falando de há 60 e alguns anos atrás, né? 64 anos. E a Umbanda que se faz hoje. A nossa Umbanda está muito diferente, meu filho. A nossa Umbanda era aquela Umbanda mais pura, mais fechada, inclusive. Não era tão aberta, a gente não tinha tantas liberdades que tem hoje. A gente tinha que ter um desenvolvimento mediúnico. Eu não vejo isso hoje. Hoje está muito difícil, inclusive os pais e mães que querem fazer doutrina com os filhos, eu sempre aqui por casa. Tu convida, não, vem, vamos fazer uma sessão de desenvolvimento, vamos fazer uma palestra sobre a religião, vamos conhecer um pouco a religião. Se tu combinares isso, Israel, vem 2, 3, 4, 5, com uma corrente às vezes de 40, 50 metros. Então, na minha época, primeiro a gente conhecia a religião. Tinha que ter a doutrina, tinha que saber o que estava acontecendo, e tudo tinha tempo para acontecer. Tinha o tempo de ter os seus aprontes de praia, de mato, depois vinha cruzeiro. Então era muito diferente, porque hoje é tudo muito acelerado. Eu vejo esse lado. Então eu procuro trazer para o meu grupo a história que eu fui, a minha feitura. Então eu acho bem mais, hoje em dia, eu acho que tinha que ter um pouquinho mais desse conhecer da religião, dessa essência da religião, de ter um desenvolvimento, estou falando da Umbanda, de ter aonde que eu tenho maior conhecimento, né? Então, para poder... E por que a senhora acha que as pessoas querem ser, mas não querem aprender? A pressa
Eu acho que até é muito mais vaidade. Porque muitas pessoas, eu vejo, por exemplo, eu estou falando pelos meus filhos, né? Eles começam desenvolvendo, eles já querem receber isso, já querem receber aquilo, já querem uma guia de tal, querem isso. Eu acho que tudo tem que ter tempo para ter esse desenvolvimento, ter esse conhecimento, ter essa firmeza com as entidades, para depois, por exemplo, aqui em casa, todos que passaram e passarão terão o seguinte: vão ter seu desenvolvimento, vai ter primeiro conhecimento, essa entidade vai desenvolver, para depois começar a dar passe, dar consulta, vai ser coroada, como eu te mostrei ali a foto daquelas meninas coroadas, ali era uma delas, de uma turma. Então, eu acho que tudo tem que ter esse tempo. Eu acredito muito que na religião é a mesma coisa que tu está estudando, tu está numa escola. Vai para o primeiro, segundo, terceiro, até chegar na faculdade. Perfeito. A senhora, então, com 11 anos, descobriu essa mediunidade, né, pela Umbanda. E quando a senhora descobriu que era mãe Ana da Oxum, Ana de Oxum, né, então, não mãe já? Olha, Ana de Oxum, eu me conheci nos meus 16 anos, porque eu fui criada pelos meus avós com muito amor, muito carinho, sem ter problema nenhum, sem... E quando eu me vi que eu precisei ir à luta, vamos dizer assim, para trabalhar, que eu vim embora de Cachoeira, daqui para Porto Alegre, aonde eu fui, né, conhecer. Não, agora eu tenho responsabilidade de eu me governar, porque eu fui sempre muito mimada, muito carinhada pelos meus avós. E aí eu me conheci que eu era Ana Maria. Aí depois, com o passar dos anos, com toda essa história de desenvolvimento, nunca tinha vaidade de ser mãe de santo. Nunca mesmo. Quando eu me dei por conta que eu já estava envolvida como mãe de santo, e eu disse, eu quero voltar atrás, e eu não pude mais. Mas aí que eu fui ver que eu já tinha toda uma iniciação, toda uma obrigação pronta, já estava em casa a mãe pediu para ir para casa, eu não sabia que ia ter filho de santo. Quando eu levei a Oxum para casa, e eu comecei a fazer que eu abri o terreiro para fazer sessões de Umbanda, depois que a mãe foi para casa. Quando a Oxum foi para casa, que aí eu comecei, vamos fazer a nossa Umbanda, vamos fazer a nossa Quimbanda e vamos, né, cuidar da mãe Oxum. E eu tenho todo o lado kardecista também, que pega esse lado que trabalha com o Dr. Ricardo. Sim, a senhora também mostrou o espaço também, né? Sim. E é uma pergunta que eu ia lhe fazer. A senhora então tem aqui a Umbanda, tem a Nação, tem a Quimbanda, né? O povo de rua, sim. De rua, e também tem o Espiritismo, né? Tenho. Como é que a senhora cuida para que aqui dentro as energias não se confundam, vamos dizer assim? Porque quem sempre me deu a grande orientação, né, foi através do Búzio. Porque eu sempre, quando eu levei a mãe para casa, que eu recebi meus axés, que eu comecei a trabalhar, eu me sentia, às vezes, uma época meio perdida. E eu sempre disse, a minha mãe sempre me respondeu o que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer. Então, todas as seguranças da casa é com permissão dela e com o meu Exu. O meu Exu, ele é muito responsável por todas as seguranças que nós temos na casa. Nós temos desde a frente, nós temos no fogo, nós temos todos os lugares as seguranças adequadas para uma porta aberta. Porque eu sempre digo, até eu digo para os meus filhos, vocês não imaginam o que é a responsabilidade de tu abrir uma porta para fazer uma sessão.
Tu abriu uma porta para tocar para um santo. Tu tá abrindo, tu tens que ter uma segurança muito boa para te ter certeza que tu tá abrindo para fazer a caridade, para ajudar. Porque dentro de tudo isso que vem as entidades de luz, também vem aqueles que podem perturbar. Então a nossa casa é bem segura. Perfeito. Das grandes pessoas que a senhora conheceu ao longo desses anos de religião, religiosos que a senhora que já partiram, qual que a senhora poderia citar? Eu vou te dizer uma coisa hoje, Israel. Eu tenho pouco conhecimento aqui em Porto Alegre ligado à religião. Eu sempre fui muito reservada. Conheço muitos batuqueiros que vêm na minha casa. O meu Deus sempre me traz bastante pessoas, né? A pessoa que eu mais senti e que eu mais amei foi o Pai Jorge. Pai Jorge de Oxalá. Pai Jorge de Oxalá. O Dindo que a mãe fala é o Pai César. O Pai, né? O Pai Cezinha de Oxalá. Oxalá, isso. E das que a senhora vê, assim, a senhora me comentou que assiste o meu trabalho bastante, né? Das entrevistas, enfim, daquelas pessoas que a senhora admira, que ainda estão vivas, que a senhora acha, não, acho que essa pessoa faz um bom trabalho. O Pai Chiquinho, né? Tem bastante gente, não me lembro agora, mas tem bastante gente. Tem o meu Dindo, tem a Neuza do Bará, que é a minha irmã Binha, que ela tem casa na Restinga. Tem muita gente boa que está fazendo religião, mas tem muitas pessoas também que levam a nossa religião tentando levar para outros caminhos. Mas tem muita gente boa na religião. Sim. E eu não sou outra coisa, meu filho, eu não sou de andar em casas de religião. Talvez vocês nunca tenham me visto em nenhuma casa. Talvez nem soubesse quem era amanhã. Não vou, sou muito reservada. Não que eu tenha, que eu não, mas eu não sei, eu acho que tá tão difícil hoje, tão difícil mesmo, né? Tu ir no batuque, quem trouxe lá de trás toda uma história que eu tenho, e tu vê tanta coisa boa e tanta coisa negativa, né? Sim. Um dos sentimentos que eu sempre noto nas pessoas que eu entrevisto, e eu tenho a dádiva de entrevistar pessoas bem velhas na religião, é um sentimento de cansaço. Né? Não de cansaço da religião, mas um sentimento de cansaço de explicar, de tentar mudar. A senhora também tem esse sentimento? Tem. Porque hoje eu vejo assim, ó, eu faço meu feijãozinho com arroz, como eu sempre digo, né? Eu faço a minha religião, faço o que eu tenho que fazer. Ensino meus filhos, aqueles que querem aprender, né? Mas hoje existe muito curioso. Muitas pessoas que não estão, que a gente vê que não estão ainda amadurecidos para fazer, e pega um pouco daqui, um pouco dali, um pouco daqui e faz uma feijoada. Então eu acho meio complicado. A nossa religião precisava ser mais, inclusive, ter mais liderança. Mais pessoas que fossem, que brigassem pela nossa religião. Tu vê poucas pessoas, é verdade? Verdade. Pouca. Na nossa religião hoje não tem mesmo liderança assim de brigar pela nossa religião, de, vamos dizer assim, ó, tu vais ter um comportamento, a tua casa não está legalizada, a tua casa não está registrada. A primeira coisa que eu quis fazer quando eu me vi por conta que eu tinha, né, uma missão a cumprir, que desde meus 11 anos eu ouvi que eu tinha uma tal missão a cumprir, e fui cumprir ela com 30 e poucos anos, que a gente não vê mais aquele amor, aquela dedicação, né? De tu te arrumar e ir para um batuque, caminhar uma quadra, duas, tu ir para uma festa de Exu, chegar lá, não ter aquela função de beberagem, disso e daquilo. Porque aqui em casa eu não admito. Pode, vão tomar, vão beber. Bebidas fortes também não aceito aqui dentro. Então, depende de cada cabeça. Tu tem cabeça de mel no lado
do orixá, vai respeitar o Exu, vai te respeitar. Então, é por aí que eu vejo a religião. Certo, a gente vai dar um intervalo agora. Vamos, que eu falo bastante. E a gente segue no próximo bloco. Tá. A gente já volta. Voltamos aqui nessa conversa com a mãe Ana de Oxum. Deu até para tomar um cafezinho. Gostoso esse café, né, minha mãe? Mãe, a senhora então dedicou 60 anos, mais ou menos, da sua vida para a religião, né? Se juntar tudo. Mais de 60, 63, 64. Para que isso possa acontecer, a gente precisa ter uma família sólida, né? Sim. E fala um pouquinho da sua família. Então vamos falar da minha família. Então. Sou casada com o senhor Djalma Gomes dos Santos, que é o senhor meu marido, né? Pessoa maravilhosa. Conheci aos meus 16 anos. Casamos com 24, eu casei com 24 anos. 25 tive meu primeiro filho, Nathaniel. Ele é do Banco do Brasil, mora em Brasília atualmente. O Nathaniel me trouxe uma linda neta, com a Rose. Tenho o Ricardo também, que é o segundo filho, que tem o nome de Ricardo em homenagem ao Dr. Ricardo. Porque eu vou contar um pouquinho do Dr. Ricardo, aí eu cito a história, já que eu cheguei O Dr. aqui. Ricardo, que é, desculpa se eu usar o termo errado, o mentor. Que É o mentor, é o médico que eu trabalho, que eu recebo há 50. O Nathaniel tinha 3 meses quando eu recebi o Dr. Ricardo. Ele nasceu e logo em seguida ele teve problema de saúde. E pela saúde dele, um dia o Dr. Ricardo chegou e começou a cuidar dele e disse que ele iria trabalhar para ajudar as pessoas. Que ele viria, né, para ajudar as pessoas. E hoje em dia o número de pessoas que vem aqui em casa nessa parte da saúde é muito grande. Nós temos encontros, às vezes, que vem até, antes da pandemia, até 200 pessoas por encontro. Aí, então, voltamos lá. Então, nasceu o Ricardo. Um filho maravilhoso, filho de Oxalá, que me deu 2 netas. A Isabelle e a Giovana, que agora está com 2 mesinhos, Giovana. E tem o Juliano, que é o meu braço direito para tudo. Esse, até 2 anos atrás, morou junto comigo. O Juliano teve uma primeira união com a Rita, que é minha filha de santo, e é até hoje. Eu tive a neta, que é a Maria Clara. Depois o Juliano, pelas vias da vida, né? Os dois se separaram e ele hoje tem uma união muito sólida, muito bonita, junto com a Fernanda, que me trouxe um neto, o Miguel. Então, essa é a minha estrutura de família. Todos eles na religião? Todos eles na religião. O meu mais velho, filho de Odé, muito fujão, está lá em Brasília, mas as coisinhas dele estão aqui, estão sendo cuidadas por mim. O Ricardo do Oxalá já é pronto. E o Juliano, é filho de Xangô, também já está pronto. O seu Djalma, ele tem as quartinhas dele encostadas comigo, que eu cuido no quarto, ele cuida, né? Porque quando eu levei a mãe para casa, ele teve uma primeira obrigação com a mãe Reni. Depois ele é muito rebelde, nunca queria saber da religião mesmo, nunca quis saber da religião. Aí já tinha as quartinhas dele, eu digo, não, leva para casa e tu vai cuidar. Melhor do que tu para cuidar, ninguém. Então ele tem guardada e quem cuida dele é o Ricardo. É o meu filho do meio, que já é pronto, ele cuida do pai. A minha história na religião, que eu me dediquei, que eu abri mão de muita coisa, porque a minha vida realmente hoje eu me dedico à religião. Cuido da minha família, mas da minha família religiosa, a minha missão na religião. Por que eu disse que
Desde o início da minha caminhada, desde os meus 12, 11 anos lá, sempre dizia, as pessoas que eu ia sempre diziam, tu tem uma missão a cumprir, tu tem uma missão a cumprir. Que missão é essa? Tinha uma família estruturada, casada, bem casada, tudo mais, vamos cuidar dos santos lá na casa da mãe, tá tudo muito bom. Quando aconteceu o seguinte, eu fiquei grávida do Juliano e eu não sabia que estava grávida e eu tive um problema muito sério de saúde, um problema nas minhas pernas. Fiquei 4 meses sem andar. E quando eu descobri que estava grávida, o médico disse para mim, não, tu não vai poder ter essa criança. Porque vai ter tal e tal. Fizeram um monstrinho assim, que seria o meu filho. Foi quando o Djalma assumiu junto comigo a religião. Ele nunca entrava na casa de... Ele me levava, não se importava de eu ir, cumpre as tuas obrigações, eu cuido dos nossos filhos e tu segue a tua religião porque eu não é a minha religião. Quando houve esse acontecimento, ele disse assim para mim, Ana, hoje nós vamos lá na casa da tua mãe de santo, quero saber onde é que está teus santos. Esses santos que tu tanto fala. Aí fomos. Chegamos lá na mãe Reni e ela disse, não, tem aqui o quarto santo, aqui. Nós dois nos ajoelhamos na frente do quarto santo e nós prometemos para Oxum que se nosso filho que eu conseguisse, porque eu tive muito problema durante toda a gestação dele, se eu conseguisse tê-lo, nós íamos nos dedicar à religião. Que eu ia levar a mãe para casa e que eu ia cumprir, então, a dita cuja missão que eu trago desde novo. E quando o Juliano nasceu com nota 10, um filho maravilhoso, um companheiro meu para a religião, para tudo. Aí está a minha história. Mãe, a senhora, graças aos orixás e à ciência, já se vacinou com as 2 doses da vacina contra o coronavírus, né? O que a pandemia mudou na sua casa e na sua vida? Mudou muita coisa, muito sentimento de querer ajudar, de ver o irmão com outros olhos, dar uma doutrina para os filhos, tanto os meus carnais como os meus de santo, né? A responsabilidade que nós temos de trazer, né, energia nova, esse universo tão pesado que existe hoje, de tanta doença, de tantas coisas negativas, quantas pessoas destruídas por causa da droga, né? Então, eu acho que chegou o momento da gente olhar um pouquinho para dentro de nós mesmos, né? E valorizar o que a gente tem e ajudar o próximo, né? Então, eu acho que essa pandemia veio para nos esclarecer mais e nos trazer mais a consciência da responsabilidade que a gente tem com a natureza, com os nossos anjos de guarda, com o plano espiritual, com o amor ao próximo, o respeito ao próximo. Então, trouxe tudo isso. E para dentro da minha casa também, para os meus filhos, vendo que a gente tem que se doar para o bem. Tu vê, tu um guri novo, cumprindo todo esse carinho que tu traz para a gente. Eu acho tão bonito. Obrigado. Que bom que muitos jovens, porque para mim tu é um jovem mais novo que o meu filho mais velho, mais novo. Meu filho mais novo tem 40 anos, vai ter 41. Então, com esse carinho, com esse amor, com essa dedicação, com esse respeito, né, que vocês têm com a religião e com tudo mais. Muito obrigado. Mãe, o tempo que a gente tem numa entrevista é muito curto e eu tenho certeza que a senhora tem histórias lindas para nos contar. Voltaremos aqui. Vamos vezes. outra vez. Eu quero contar tudo, eu ainda quero te contar toda a trajetória que eu tive com o Dr. Ricardo, que é uma história muito bonita, que hoje nós estamos construindo um templo para ele. Que bacana. Isso, lá na Ponta Grossa, né? Já está todo levantado, tudo com sacrifício. O terreno foi doado por uma pessoa que recebeu uma graça com ele.
ela deu esse terreno, esse espaço para ele. E nós, com todo o nosso sacrifício, nós já levantamos o templo, já está coberto. Com a pandemia nós tivemos que parar, porque tudo que nós construímos lá foi com os nossos jantares, com os nossos chás, com as nossas rifas, com o sacrifício de todos os filhos, com o sacrifício dos amigos que nos ajudaram. Nós estamos com o tempo a levantar. Que maravilha. Vamos fazer então de repente, só para falar sobre o Dr. Ricardo. Vamos. E nós vamos falar só do Dr. Ricardo e a história do Giramundo. Perfeito. O Giramundo é um Exu de muita luz, não é por ser meu, viu? Não é por eu receber ele, mas ele faz muita coisa boa para muitas pessoas. Que maravilha. Tem uma pergunta que eu sempre faço para encerrar todas as entrevistas de filhos de Oxum. Se a senhora pudesse pedir para a mãe Oxum levar rio abaixo alguma coisa, o que a senhora pediria? A pandemia. A tristeza das pessoas. Que levasse essa maldade que tem no mundo hoje, essa violência, né? Hoje a gente vê os jovens tão destruídos, né? Com a droga, né? Então, que levasse tudo isso e nos trouxesse muita doçura, muita paz, compreensão e sabedoria para a gente viver. Perfeito. Sua mensagem para as pessoas que lhe assistem agora? Hoje estou muito feliz pelo carinho de vocês por estarem aqui e que todos tenham muita paz, muito amor e saúde. Porque com saúde a gente conquista tudo. Verdade. Mãe, muito obrigado por ter nos recebido. Mas eu que me com sinto todo esse muito... carinho, esse afago que toda Oxum sabe dar. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de tê-los na minha casa. E pode ter certeza que nós vamos marcar outro encontro, vamos vir, vamos conversar. Com certeza. A conversa e o café é bom, já é meio caminho andado. E já sabe o caminho também. Exatamente. Gente, essa foi a entrevista aqui com a Manhã. Os contatos da Manhã vão estar aí para quem quiser falar um pouquinho mais com ela. E até o próximo Kizomba. Muito obrigada.